Salve família! Chegamos a mais um vídeo do África Mamba e esse vídeo muito especial sobre o guia da Copa do Mundo. Já digo para vocês, coloca uma aguinha aí, coloca os fones de ouvido, porque esse vídeo vai ser longo, eu sei, mas é um vídeo extremamente completo sobre as seleções que vão disputar a Copa do Mundo no Catar, as 5 seleções do continente africano. Então, só tenho alguns pedidos para vocês, tá? Compartilhem esse vídeo se desejar, deixa o like, é muito importante, porque esse vídeo chega mais longe se você deixar o like aí. É 5 segundinhos, dá menos de 5 segundinhos, só deixa o like aí, nos ajuda bastante e se inscreva no canal. Se você chegou de uma forma aleatória aqui nesse vídeo, inscreva-se no canal, porque aqui a gente fala sobre o futebol africano, seleções africanas, jogadores africanos, clubes africanos, tem para todos os gostos aqui no África Mambo. Então, você já deixou a curtida, já se inscreveu no canal e compartilhou esse guia, então vamos começar com as seleções aí que vão disputar a Copa do Mundo. 2 segundinhos e a gente começa o nosso guia, porque eu já estou preparado aqui com a minha camiseta de Roger Milá, de Camarões, lá de 1990, beleza? Vamos nessa para o guia das seleções africanas na Copa do Mundo do Catar. É isso, pessoal. Então começamos com o Senegal. Senegal, que vai aí no grupo A da Copa do Mundo, né? Que vai ser o grupo com Catar, Equador e Holanda. Vai ser o grupo aí do anfitrião da Copa do Mundo e, evidentemente, que Senegal, de Aliou Cissé, tem a maior perspectiva aí do continente africano, pelo menos antes da Copa do Mundo. Estamos falando do atual campeão africano, que vai fazer a sua terceira participação numa Copa do Mundo e que vem com um modelo da equipe muito interessante se a gente for perceber o que era Senegal em 2018 e a transição de Senegal, que passou por 2 finais da Copa Africana de Nações desde então até agora 2022, no ano no qual Senegal conseguiu conquistar a Copa Africana de Nações, tá? E é importante a gente olhar para, por exemplo, a lista de setembro, né, basicamente dos últimos jogos ali da data FIFA, antes da Copa do Mundo, para a gente perceber como a Aliou Cissé tem liderado, junto com a Federação Senegalesa, um processo muito interessante de reconstrução e de atualização e de formulação desse elenco de Senegal, que em 2018 não conseguiu passar de fase, e agora chega em 2022 de uma forma bastante reconstruída, tá? E ó, eu vou colocar aqui para vocês a lista de Aliou Cissé em setembro, tá? E a gente pode ver que a gente tem, principalmente ali na defesa, alguns nomes que, por exemplo, na Copa de 2018 não tava, como o Ballo Touré, lateral esquerdo do Milan, o Niakhaté, e o Ismael Jacobs e o Noah Fadiga e o Formose Mendy são jogadores, por exemplo, que foram recentemente convocados para jogar por Senegal, tá? E aí tem uma questão muito importante para a gente perceber esse novo Senegal, esse Senegal pós-frustração da Copa do Mundo de 2018 e esse Senegal pós-vice-campeonato da Copa Africana de 2019, que é um Senegal que tem apostado muito numa remodelação da sua defesa. Evidentemente que a gente tem uma defesa ali que é bastante sólida, né? Com o Edouard Mendy no gol, com o Koulibaly e com Abdou Diallo. O Abdou Diallo sendo essa nova figura pós Copa Africana de 2019, 2022, ele chega então como a trinca ali dessa defesa, digamos assim, começando por Mendy e o companheiro de Koulibaly, né? O Abdou Diallo, que foi, assim como o Koulibaly, um jogador que atuou nas categorias de base da seleção francesa, mas acabou sendo convencido ali pelo Aliou Cissé e pela Federação Senegalesa a atuarem por Senegal. E essa última convocação do Aliou Cissé demonstra pra gente, como vocês estão vendo aí, novos nomes, tá? O Moussa Niakhaté, o Ismael Jacobs e o Noah Fadiga, principalmente. O Moussa Niakhaté é também filho da diáspora, né? Recentemente foi contratado pelo Nottingham Forest da Premier League e foi naturalizado senegalês, tá? E a gente tem outros nomes, como o próprio Ismael Jacobs, um garoto ainda, lateral esquerdo, do Mônaco, e também filho de senegaleses e que foi convencido a jogar por Senegal. Então, assim, essa lista nos demonstra, antes da gente falar do setor de ataque de Senegal e das boas opções de variações táticas que o Senegal tem, o Aliou Cissé já fazendo essa transição, tá? Pós-Copa já. Então, para além
dos jogadores conhecidos de Senegal, o setor defensivo de Senegal tem mais opções aí, então a gente vai ter uma lista provisória ainda de Senegal e depois a gente vai ter a lista final, mas eu coloco aí como perspectivas interessantes esses nomes na defesa, tá? Principalmente o Niakhaté, o Ismael Jacobs, lateral esquerdo do Mônaco, e o Noah Fadiga, que acabou se lesionando, e ele é lateral direito, tá? Mas ele acabou se lesionando antes de ser convocado para os jogos aí de setembro e acabou perdendo uma grande chance, porque tem uma grande questão em Senegal também, que é essa lateral direita. Tá? A lateral direita que em tese seria com o Bounassar, mas o Bounassar tá lesionado no Bayern, acredito que não vai jogar a Copa do Mundo, e aí o reserva dele, digamos assim, direto seria o Sabaly. Sabaly, que foi aí vice-campeão também na CAN, também jogou a Copa Africana de Nações, mas que também estava lesionado, e aí tem uma perspectiva interessante de uma disputa nessa lateral direita para a Copa do Mundo. Em boas condições, o Sabaly deve ser titular de Senegal, tá? E o Noah Fadiga, que poderia ter essa chance de mostrar um pouco mais seu futebol, acabou se lesionando antes e não conseguiu jogar as partidas contra Irã e Bolívia. O Noah Fadiga também, filho da diáspora, é um jogador que se formou ali principalmente na Bélgica, tá? E atualmente joga na Liga Francesa, mas é um jovem que pode estar nessa lista provisória do Senegal como opção ali para reserva na lateral direita ou pós-Copa, beleza? Aí tem aqui, eu vou mostrar para vocês também uma outra perspectiva de Senegal, que é basicamente como o Senegal vai ser composta, tá? Esse Senegal que, além dessas novidades que eu falei, é uma seleção que deve ter uma base como essa, tá? Mendy, Koulibaly, Abdou Diallo, Sabaly em boas condições e Ballo Touré. O Ballo Touré, que vem uma boa fase no Milan, é um jogador que, apesar da estatura, do porte físico, é um jogador que tem uma chegada interessante também na área, que pisa bastante na área, tá? E é uma boa opção para essa lateral esquerda de Senegal, que era uma opção que, por exemplo, a LCC não tinha na Copa Africana de 2019 e também não tinha na Copa do Mundo de 2018, tá? E aí tem esse meio campo aí com Gueye, né, que apesar de estar aparecendo ali para o Saint-Germain, vai atuar pelo Everton, voltou a jogar pelo Everton, o Nampalys Mendy e o Kouyaté. E aqui tem uma questão importante, porque num 4-3-3, por exemplo, mais conservador do LCC, esse trio pode jogar, mas tem uma perspectiva também do Kouyaté dar lugar ao Crépin Diatta. O Crépin Diatta também é um jogador que, no esquema do LCC, joga mais solto, joga mais como um 10, flutuando ali pelo meio, criando oportunidades e às vezes até fazendo uma troca de posição ali com o Ismail Assar, que é um atacante pelo lado direito. Então, o Crépin Diatta pode romper esse trio aí e fazer companhia com o Mendy e com o Gueye, dependendo do jogo que acontecer, tá? E aí, evidentemente, que Mané. E aí tem uma outra questão também, que é o camisa 9 desse Senegal, né? Porque a gente, em 2018, tinha o Niang como camisa 9, pós Copa do Mundo, a gente acabou tendo o Diedhiou, né? Um centroavante também, que disputou a Copa Africana de Nações, as últimas duas agora, mas de certa forma nunca convenceu muito. O Senegal não é uma seleção que tem aquele chamado homem gol, é uma seleção que distribui muito os seus gols, e aí o Diedhiou se lesionou, e aí tem um atacante aí que parece que ganhou o lugar dele, e que vem numa boa fase já, tanto por clubes na última temporada como atualmente, que é o Boulaye Dia. Hoje eu acredito que o Boulaye Dia, o camisa 9 aí de Senegal, o novo camisa 9, possa ter ganhado essa vaga na titularidade do Diedhiou, e o Boulaye Dia, que foi para o Salernitana da Itália, possa ser o titular dessa equipe. Então é mais ou menos esse o padrão, digamos assim, da equipe de Senegal, com uma ou outra mudança ali, talvez na lateral esquerda, na lateral direita, na centroavance ali e no meio de campo. Mas essa é uma possibilidade bem, assim, digamos que interessante da gente ver como o LCC pode movimentar as peças, tá? E para vocês terem um panorama tático de como o Senegal costuma atuar, eu vou colocar aqui para vocês um cronograma, digamos assim, tático de Senegal, principalmente ali nos jogos contra o Egito pelas eliminatórias da Copa do Mundo, né, nos 2 jogos, e vocês podem perceber como o Senegal da LCC é um Senegal que gosta de atuar muito pelas extremidades. Olha ali o Koulibaly na base, o Diallo,
todo mundo constrói o jogo nessa seleção do Senegal. Então, por mais que o Senegal tenha ali na base dois volantes de origem, digamos assim, como o Gueye e o Mendy, que seguram bastante ali na defesa, a gente tem um Sadio Mané, que é basicamente um jogador coringa ali. Muitas vezes pode jogar como camisa 9, como falso 9, como ele vem, por exemplo, jogando no Bayern de Munique, mas pode, por vez ou outra, fazer um próprio camisa 10 ali, flutuando no meio, criando chances, ou atuando pelo lado esquerdo. Então vocês podem ver como o Senegal, por exemplo, com equipes mais fracas que ela. Então, como vocês podem perceber, esse é o momento ofensivo de Senegal e como o Senegal pode muito bem utilizar os seus meias ali, como o Kouyaté, que nessa trinca com o Gueye e com o Mendy, por exemplo, pode atuar um pouco mais à frente, até entrando na área como fator surpresa, ou no lugar do Kouyaté, o Krépin Diatta, um jogador com mais qualidade para chegar na frente e com uma qualidade de passe um pouco melhor que o Kouyaté, pode ser esse jogador também no momento ofensivo de Senegal. E nesse outro panorama que vocês estão vendo de Senegal, no mesmo jogo ainda contra o Egito, vocês podem ver como essa equipe de Senegal gera uma amplitude extremamente interessante. Sempre com o lateral esquerdo lá, o Cis, que é uma outra configuração de lateral, diferente um pouco do Ballo-Touré, tá? O Cis jogando basicamente como um ala no momento ofensivo, Sadio Mané ali flutuando como sempre, e aí vocês podem ver lá o Bou Nassar, lateral direito, né? E nesse caso, na Copa do Mundo, possivelmente seja o Sabali, basicamente colado ali, quase fora do gramado ali, dando uma amplitude para essa equipe de Senegal, que realmente atacando é muito interessante. É uma seleção que oferece boas perspectivas e bons formatos assim, táticos para a Aliou Cissé, tá? E aí, essa para mim é uma das questões desse novo Senegal pós-Copa de 2018, porque houve um trabalho muito de reformulação dessa equipe, por mais que seja um pouco esporádica, mas teve esse trabalho, principalmente da Aliou Cissé, de ir até os filhos da diáspora, né? No caso, jogadores que tenham pai ou mãe senegaleses ou pais senegaleses e que, por exemplo, foram formados fora de Senegal, principalmente aí na Bélgica, na França, por exemplo. Então hoje a gente tem, por exemplo, um Senegal com muita mais variação a nível de setor defensivo, a nível ali do meio campo. Então é um Senegal que, em relação a 2018, tem uma gama de possibilidades bem maior e com muito mais qualidade do que tinha na Copa de 2018, e por isso o Aliou Cissé aí vai ter um trabalhinho, mas um trabalhinho interessante aí de poder encaixar essas peças e de até movimentar a sua equipe e formar Senegal dependendo de qual for o adversário, mas normalmente sempre nesse 4-3-3, digamos assim, né? Evidentemente que no momento ofensivo de Senegal, o Senegal pode até mudar para um 4-3-3, um 4-3-3 poder ir para um 4-2-4, dependendo do momento do jogo, mas Senegal realmente chega como grande favorito e com a Aliou Cissé aí tendo várias opções em vários setores, principalmente já pensando nesse Senegal pós-Copa do Mundo, quando o assunto é setor defensivo. Evidentemente, Senegal tem no Abdou Diallo e Koulibaly a sua dupla de zaga, mas tem gerado aí boas opções, tem buscado boas opções de jovens atletas, digamos assim, senegaleses ali nas laterais e no setor defensivo, que quando precisar, no momento aí da Copa do Mundo, terá novas opções. Então esse é Senegal de Aliou Cissé, que nos mostra um panorama bem interessante, assim, quando o assunto é uma variabilidade tática e de peças também na seleção. Pois a próxima seleção que a gente vai falar aqui é a seleção da Tunísia, né? A Tunísia que vai estar, por exemplo, no grupo D, que é o grupo com nada mais nada menos do que a França, atual campeã mundial, né? E vai também ter ali a Dinamarca, por exemplo, como adversária nessa Copa do Mundo, e também terá a Austrália. É um grupo bastante difícil, querendo ou não, né? A Tunísia, que dentre todas as seleções, talvez seja aí uma das seleções mais caseiras, digamos assim, a Tunísia que não é um futebol que costuma, por exemplo, exportar muitos jogadores assim para a Europa, em boa parte dos jogadores que costuma exportar são jogadores ali para a França, por exemplo, tá? E aqui a gente tem, por exemplo,
exemplo, um fator interessante em relação à Tunísia, tá? Em comparação com outras seleções africanas, né? Boa parte dos jogadores da seleção tunisiana ou jogam na Tunísia ou jogam nos países do Oriente Médio, ali, principalmente. Tanto é que a Tunísia se classificou no jogo contra o Mali pelas eliminatórias da Copa do Mundo e apenas 2 jogadores no jogo de volta, por exemplo, ou nos jogos ali que participou para a classificação da Copa do Mundo, apenas 2 jogadores atuavam na Europa, tá? Mas ao mesmo tempo, esse time do Jalel Kadri é um time que, sob o comando do Jalel Kadri, após cair para Burkina Faso na Copa Africana das Nações de 2022, agora nesse ano, conseguiu reverter um cenário de desempenho, tá? E conseguiu ser bastante competitiva, já com o Jalel Kadri, tá? Que apesar da derrota para o Brasil, querendo ou não, para aquela goleada lá sofrida para o Brasil, era uma seleção que vinha muito bem, tá? Fora esse jogo contra o Brasil, é uma seleção que vem com um padrão tático bem interessante e que pode não ser uma seleção bastante estrelada, mas tem algumas individualidades interessantes ali, tá? E um jogador que talvez possa passar batido, mas é muito interessante de citar, é esse jogador aí que vocês estão vendo na tela de vocês, Montassar Taubi, ou Montassar Taubi, é um jogador que fez um gol, inclusive, contra o Brasil, o gol de cabeça, mas não só por isso, é um jogador que tomou de vez ali uma vaga, digamos assim, na titularidade desse sistema defensivo da Tunísia, que é muito reconhecida no futebol africano por montar bons sistemas defensivos, e o Taubi, ou Taubi, né, o Montassar Taubi, que é um jogador que também está muito bem na Europa, pelo Lorient, uma das gratas surpresas da Ligue 1, né, que é o campeonato francês, vem jogando muito bem por clube e vem numa boa fase para essa Copa do Mundo, que é uma Tunísia também que tem alguns medalhões, como o Kasri, o Carequinha, o Kasri, né? Possivelmente você deva conhecer, que deve ser a sua última Copa do Mundo, e ele tem um substituto que daqui a pouco eu vou falar, que tem um jogador aí interessante para essa próxima geração tunisiana, tá? Esse jogador que deve ser o novo Kasri, digamos assim, entre aspas, tá? Mas é uma seleção que joga muito bem em transição, essa seleção da Tunísia, tá? E tem ali alguns jogadores já bem rodados, digamos assim, como o Mohamed Draghi, né? Ali o defensor também, o Laidouni, por exemplo, como vocês estão vendo, e essa trinca aqui que vocês podem ver dessa seleção que jogou contra o Brasil é uma trinca onde é a trinca que gera todo o jogo criativo, digamos assim, nessa Tunísia, que é o Ben Slimani, tá? Um jogador ali muito da bola parada também, e aí tem o seu atacante, para mim um dos melhores jogadores dessa seleção, muito interessante, que é o Youssef N'Zakni, tá? O Youssef N'Zakni, ele é o capitão dessa equipe, é uma das referências técnicas dessa equipe, talvez a principal referência técnica da Tunísia seja o N'Zakni, e aí um jogador também que me agrada muito, que é o Saifeddin Jaziri, um jogador que atua no Zamalek do Egito, joga no continente africano, joga na Liga Egípcia, um dos maiores clubes aí do continente africano, e que não chega a ser um camisa 9, mas ele pode atuar muitas vezes como um camisa 9, com o N'Zakni ali muitas vezes flutuando, jogando como um meia esquerdo, tá? Ou como um segundo atacante, como vocês podem ver, né? Por exemplo, alguns jogos antes desses jogos de setembro que a Tunísia atuou, a Tunísia de Jalel Kadri até conseguiu colocar outros formatos táticos, como o 3-5-2, por exemplo, um esquema com 3 zagueiros, dependendo do adversário, por exemplo, mas normalmente o esquema tático da Tunísia é com 2 atacantes, por exemplo, né? Um formato, digamos assim, um 4-3-1-2, por exemplo, com Ben Slimani ali gerando um modelo mais criativo, um pouco mais à frente ali, e o Youssef N'Zakni servindo como um meio esquerdo, muitas vezes um ponta esquerdo, tá? Apesar de ter mais características de meia, e o Jaziri sendo esse cara da área, mas um cara que se movimenta muito bem, tá? Um cara que tem uma criatividade, que flutua muito bem pelos lados do campo. Então a Tunísia é uma seleção que pode não ter um dos jogos mais belos assim do futebol africano, mas tem aí uma equipe que já se conhece há um bom tempo e que pode surpreender, quem sabe, tá? E aí tem o cara que eu falei, né? Pode ser a última Copa do Kasri, um dos maiores jogadores dessa geração tunisiana, pelo menos desse século. Então é uma Copa do Mundo muito importante pro Kasri, e também uma Copa que vai denotar também um novo processo, tá? Uma passada de bastão, digamos assim, que é do Medjugorje. Esse cara que vocês estão assistindo é um jogador cria do Manchester United, atualmente está emprestado ao Birmingham para ganhar tempo, para ganhar jogo, tá? E é um cara que a Federação Tunisiana foi atrás
tá? Para conseguir, digamos que, contratá-lo, entre aspas, para essa seleção tunisiana, né? Ele que é um outro filho da diáspora também, foi naturalizado, tá? E poderia atuar até mesmo pela Inglaterra, por exemplo, mas escolheu jogar pela Tunísia. Ele ainda não teve tanto tempo de jogo assim como titular, mas é uma referência técnica muito interessante e que deve jogar essa Copa do Mundo. Pode ser que a gente não veja todo esse brilho, todo esse tempo de jogo do Medjugorje, por exemplo, como titular nessa Tunísia da Copa do Mundo, mas ele certamente é o camisa 10 que vai ser o futuro dessa próxima geração tunisiana pós-Kasri. Então a Tunísia chega com uma equipe competitiva que, tirando o jogo do Brasil, não havia sofrido nenhuma derrota sobre o gerenciamento do Jalel Kadri e com um sistema defensivo muito interessante com Talbi, tá? Montassar Talbi, um belo zagueiro, tá? Uma boa aposta aí dessa seleção tunisiana no setor defensivo, que, repito, tem já um modelo defensivo que é exemplo no continente africano e é uma equipe que toma muito poucos gols. Tá? Então pode oferecer sim um jogo bastante competitivo contra Dinamarca, Austrália e França na última rodada. Olho na Tunísia porque pode aí complicar inclusive a atual seleção campeã do mundo na última rodada, tá? E agora da Tunísia a gente vai para uma outra seleção, e essa é uma seleção que me deixa bastante empolgado, tá? Eu não vou negar que eu tô bastante empolgado para ver essa seleção de Marrocos. Marrocos que tá aí com o novo técnico, o Walid Regragui. Lembrando, a gente tem aí um vídeo anterior a esse falando sobre os técnicos, então eu vou me abster de explicar muito, porque já tem um vídeo falando sobre cada técnico, depois vocês podem assistir, tá? E essa seleção do Marrocos é uma seleção muito interessante, tá? É uma seleção que já tem ali o Bono, né? Um belo goleiro do Sevilha, que vem atuando já há um bom tempo. Tem, para mim, um dos melhores laterais direitos do mundo, pelo menos nas últimas 2-3 temporadas, que é o Hakimi, né, jogador do Paris Saint-Germain. E aí a gente tem a volta do Ziyech, né? O Ziyech estava brigado com o antigo técnico, que era o Vahid, e agora com o Walid Regragui, campeão africano pelo Wydad Casablanca, tá? Ele volta a atuar, voltou a jogar nesses jogos agora de setembro e teve um bom desempenho. Então o Ziyech vai ser o cara dessa seleção de Marrocos, né? O Ziyech, ex-jogador do Ajax, atual jogador do Chelsea, e que volta depois de quase um ano, ou um pouco mais de um ano, sem atuar por Marrocos, por questões ali de brigas com o antigo treinador. Volta agora com o Walid Regragui, e não só ele que volta, tá? Volta ele e volta também o Mazraoui. Mazraoui é um outro também lateral direito, que joga no Bayern de Munique, foi contratado agora nessa temporada, e para a gente ver como essa seleção ela é bastante equilibrada. Então tem uma outra questão também, tá? Porque a gente teve, por exemplo, apesar desses jogadores voltando para Marrocos, a gente teve o Mazina, que é um jogador do Watford, que acabou se lesionando, tá? E é um jogador que ele era e é titular na lateral esquerda absoluta dessa seleção, e que há uma possibilidade de ele não atuar nessa Copa do Mundo, muito possivelmente não atue nessa Copa do Mundo, a não ser que se recupere magicamente da sua lesão. Mas esse é um desfalque que pode passar batido, mas é interessante porque abre-se uma lacuna na lateral esquerda de Marrocos. E como vocês podem ver, esse foi o jogo, se eu não me engano, contra o Chile, tá? Ele teve que improvisar, tá? E aí, Marrocos tem esse privilégio aí de ter dois bons lateral esquerdos. Colocou o Hakimi, que é lateral direito, na lateral esquerda e deixou o Mazraoui na lateral direita para tentar tapar esse buraco. Então, essa é uma questão interessante, tá? E aí tem um outro fator que defensivo dessa seleção marroquina que chama muita atenção. Primeiramente, a gente teve o Aguerd, tá? Que não pintou nesses jogos com o Walid Regragui porque estava lesionado. A nova contratação do West Ham, que acabou se lesionando ainda na pré-temporada, mas que nessa semana da publicação desse vídeo aqui, ele voltou a treinar no West Ham, e esse é um jogador que me agrada muito, tá? E sem exagero que eu vou falar aqui, o Nicolas Aguerd, ele é o substituto do Benatia. O Benatia, jogador que atuou aí como zagueiro da seleção marroquina por um bom tempo. O Aguerd é, digamos que, um sucessor dele. O Aguerd, se jogar essa Copa do Mundo, e pelo jeito parece que vai ser convocado para a Copa do Mundo, tá voltando a ter ritmo, vai ser um incremento muito interessante nessa seleção, que já tem um outro jogador ainda mais interessante,
que tem, por exemplo, além do Sainz também, que é o grande xerife dessa defesa, né? Que jogador que jogou, que atuou aí pelo Wolverhampton na Premier League por um bom tempo, que deve ser aí, digamos que o titular absoluto da seleção, o Achraf Dari. Tá? O Achraf Dari é um jogador que foi campeão africano pelo Wydad Casablanca na última temporada, com o próprio Walid Regragui, veio de boas temporadas e está jogando agora no futebol francês, tá? E justamente porque conseguiu aí uma vaga no futebol europeu depois de ótimas temporadas no futebol africano pelo Wydad Casablanca. Então, assim, a gente tem uma geração de defensores marroquinos muito interessantes que a gente vai ver nessa Copa do Mundo. O Achraf Dari jogou uma das partidas aí como titular, tá? Ao lado do Sainz, então deve ser o Sainz, que é o capitão dessa equipe, mais alguém do lado dele. A lógica é ter o Aguerd, né? Uma das maiores vendas aí de zagueiros africanos da história do futebol, que foi a venda dele para o West Ham. Então, assim, uma seleção muito interessante em todos os setores e muito bem equilibrada, tanto do sistema defensivo e com o meio de campo ali bem interessante, né? Esse meio de campo que a gente está vendo aí tem o Jabrani, tá? Não deve ser o titular no primeiro momento, mas o Jabrani é um jogador também que foi campeão com o Wydad Casablanca, do Regragui, tá? E que vem ganhando uma chance aí, e principalmente o Onai, ou o Onai, tá? O Onai é um jogador que me interessa muito, tá? Ele foi um jogador que atuou muito bem ali nas eliminatórias para a Copa do Mundo, tá? Fez bons jogos ali contra a República Democrática do Congo, camisa 8 dessa seleção de Marrocos, e que para mim, nesse meio de campo, ele é um cara que eu falaria para vocês ficarem de olho, tá? Rounaí, um jogador muito interessante do Angers, da França, é um jogador também aí convencido a atuar por Marrocos e um jogador extremamente interessante, extremamente técnico nessa seleção, uma peça muito interessante para essa nova etapa da Copa do Mundo. E a gente tem ali um quarteto muito interessante do meio para frente, tá? E eu tô falando, esse quarteto aí ele pode ir mudando, tá? Durante a Copa do Mundo, tá? Isso aí não é um esquema fixo, essa seleção aqui não é um esquema fixo, algumas outras peças aí podem mudar desse meio de campo, mas esse quarteto com o Boufal, o Harit, e aí tem uma questão importante também, a volta de Harit, um jogador, tá, que jogou um bom tempo aí pelo Schalke 04 na Alemanha, mas que agora vem atuando pelo Olympique de Marseille da França e tem feito bons jogos no campeonato francês, tá? E tem também feito bons jogos, principalmente na Champions League aí, tá? E aí o Ziyech atuando ali pelo lado direito e o En-Nesyri o centroavante também, companheiro do Bono, né, do Munir, lá no Sevilha, né, o atacante aí titular do Sevilha, um atacante também da academia do Mohamed VI, uma academia muito respeitada no Marrocos também, então cria também do Marrocos. Então aí o Marrocos tendo uma seleção muito coesa com bastante opções, tá? Apesar de também ter ali entre os seus desfalques o Tsoudali, que era um atacante ali que fez bons jogos, fez até gols ali na classificação de Marrocos para a Copa do Mundo, nas eliminatórias contra a República Democrática do Congo, e é um jogador que se lesionou também. Então é um jogador que muito possivelmente não esteja também nessa lista por lesão. Então a gente tem desfalques aí pontuais de titulares dessa seleção de Marrocos, principalmente o Mazina do lado esquerdo, que vai fazer uma falta e vai deixar um vácuo nessa seleção do Walid Regragui, e também o Tsoudali, um camisa 9, digamos assim, que estava fazendo gol, estava vindo bem na seleção do Marrocos, mas que acabou se lesionando e possivelmente ficando fora da Copa do Mundo. A gente pode dizer que é uma seleção que dá para se esperar bastante, tá? Evidentemente que é um trabalho novo do Walid Regragui, mas o Walid Regragui, ele herda o Marrocos do Vahid organizado, tá? O Vahid, ele não saiu necessariamente por um desempenho tão abaixo assim, ele saiu por outras questões disciplinares, por questões ali de relação com o elenco, mas o Walid Regragui, ele pega uma seleção muito coesa, e aí ele incrementa alguns jogadores ali que foram campeões com ele no Wydad Casablanca na última temporada, ele incrementa também a volta de Ziyech, de Mazraoui, tá? E ele incrementa outras figuras muito interessantes nesse Marrocos, que é uma das seleções aí mais coesas em todos os setores, assim como o Senegal. Eu coloco junto com o Senegal a seleção que pode chegar mais longe nessa Copa do Mundo quando o assunto é futebol africano e seleções africanas. Olho nesse Marrocos de Walid Regragui, o novo técnico aí que vai já disputar a sua primeira Copa do Mundo por Marrocos.
E agora indo para Camarões, a gente está falando da seleção africana com mais participações em Copas do Mundo, né? E é uma seleção de Camarões que vem com o Rigobert Song, e vai estar no grupo do Brasil, né? Então vai estar num grupo bastante difícil, com testes aí de bastante qualidade, né? E que de fato não será fácil, né? Então vamos tentar expor mais ou menos como vai funcionar essa seleção, digamos que de Camarões. Começando pelo bom destaque, né, de Camarões, que é do André Onaná, camaronês, que agora está jogando na Inter de Milão, titular absoluto dessa seleção de Camarões, né? Essa seleção de Camarões do técnico Robertson, que esteve desfalcado nesses amistosos agora de setembro de Anguissa, né? Anguissa é talvez o melhor jogador aí dessa temporada europeia, o melhor jogador camaronês, de grande temporada pelo Napoli, na Itália, bons jogos e ótimos jogos também na Champions League, né? Mas que não jogou essas partidas agora em setembro, ou seja, desfalcou Camarões. E Camarões não foi bem, perdeu para o Uzbequistão, um amistoso, perdeu para a Coreia do Sul, mas a gente teve boas novidades nessa seleção de Camarões, que vai para essa Copa do Mundo bastante pressionado, né? Camarões, no todo, um elenco que joga muito a partir de transições, tá? E até mesmo taticamente joga no 4-3-3 ali, tendo como referência de homem gol o Aboubakar, né? Aboubakar, camisa 9, o Aboubakar que foi o artilheiro da última Copa Africana de Nações, tá? Vai fazer ali, digamos que um ataque formado pelo Toko Ekambi e pelo Ingamu. E aí a gente teve uma novidade muito interessante nesses jogos agora de setembro, que é do Mbeumo. Mbeumo, para quem não sabe, é um jogador que foi convocado pela primeira vez agora em setembro. É um jogador também que foi convencido a naturalizar-se também. É um jogador do Brentford, da Inglaterra. Para quem não conhece ele até fez gol no Manchester United, numa goleada recente do Brentford na Premier League. Vem fazendo uma boa temporada por onde vem atuando, e foi a principal surpresa desse Camarões nos amistosos antes da Copa do Mundo. O Mbeumo, atacante, ponta pelo lado direito, canhoto. Então é um jogador que surpreendeu bastante positivamente, o melhor jogador desses amistosos, e que acrescenta então mais no setor ofensivo dessa equipe. Mas o que a gente deve ter é um ataque com Toko Ekambi, Aboubakar e Mbeumo, ou Ngamalu, né? Aboubakar e Toko Ekambi. Então, Camarões é uma equipe, como eu disse, que joga muito a partir das transições, e principalmente nesses amistosos agora de setembro, eu acho que o grande fator negativo de Camarões foi a defesa, tá? Camarões pecou muito defensivamente nesses amistosos, nos gols tomados, tanto contra o Uzbequistão, tanto quanto a Coreia do Sul, e vai precisar aí organizar isso, né? Contra o Uzbequistão, Rigobert Song aplicou ali, digamos que um esquema tático com 3 zagueiros. Aí depois, no jogo contra a Coreia do Sul, voltou no sistema tático com 2 zagueiros, ali principalmente com o Nkolu e o Casteleto, tá? Que até então são a dupla de zaga titular, e vez por outra também colocando algum terceiro zagueiro ali, dependendo da equipe. Mas o setor defensivo de Camarões, pelo menos nesses últimos amistosos, deixou bastante a desejar. E aí a gente tem até uma novidade nessa seleção, que foi também um outro jogador nesse processo de naturalização e de convencimento também da Federação Camaronesa a atuar nessa seleção de Camarões, que é o Christopher Wu. Christopher Wu é um cria do LAN, da França, fez uma boa temporada passada pelo LAN da França, foi um dos destaques, um jogador jovem ainda, zagueiro, né? E ele
é uma novidade nesse setor defensivo de Camarões. Ele entrou no segundo tempo no jogo contra o Uzbequistão, não começou nenhum jogo ainda como titular, mas é um jogador aí que é visto como uma aposta muito interessante para os próximos anos e pode ser, por exemplo, um jogador que pinte aí em alguns jogos, tanto num esquema com 3 zagueiros ou no esquema ali acompanhando o Incolu ou o Casteleto nesse sistema defensivo. Então, Camarões vai precisar realmente conseguir montar um bom sistema defensivo, tá? E corrigir suas falhas, que teve muitas falhas, principalmente na defesa durante esses amistosos, mas a nível de poder criativo, essa equipe com a volta do Anguissa, né, que repetindo não jogou esses amistosos de setembro, junto com o setor de ataque, já com o Abubakar, que precisa ser bastante acionado para fazer gol, e principalmente com o Toko Ekambi e o Imbelmo, que foi a grande novidade, o melhor jogador desses últimos amistosos. Camarões pode fazer bonito, mas vai ter que realmente criar aí uma situação para que esse elenco consiga jogar e consiga ter uma coesão, tá? Desde o setor defensivo até o setor ofensivo. Então, olho no Camarões aí, que estará no grupo do Brasil, bastante pressionado, principalmente também a partir do trabalho de Rigobert Song, aí o técnico que vai ser comandante dos Leões Indomáveis na Copa do Mundo. Agora a gente vai para Gana, tá bom? Gana é a grande incógnita Gana, lembrando, né? Gana tá no grupo H, Portugal, né? O famoso Uruguai e a Coreia do Sul, tá? No grupo H, então Gana tem aí uma grande missão que é fazer bonito nessa Copa do Mundo. Lembrando que Gana tem 3 participações na Copa do Mundo. Gana talvez venha encher de expectativa justamente por vários processos que tem enfrentado aí de naturalização de jogadores, principalmente o Iñaki Williams, né, jogador do Atlético Bilbao, que fez os seus primeiros jogos aí naqueles amistosos contra o Brasil, principalmente. Outros jogadores, como Mohamed Salisu, Rashford Yeboah, Ambrosius, Tariq Lamptey também, lateral direito, né, jogador que chegou a atuar nas categorias de base da seleção inglesa, e algumas outras novidades que a gente pode ter nessa lista dentro desse processo de jogadores naturalizados. Mas aí tem uma questão também importante da gente falar, né? No papel, Gana tem uma seleção interessante, tá? Com boas opções, como Mohamed Kudus também, um jogador que se destacou, vem se destacando, na verdade, pelo Ajax nessa temporada, nos jogos da Champions League, em alguns jogos do Campeonato Holandês, e que realmente tem pegado para si um protagonismo aí nos jogos sob o comando do Otoado. Só que a questão de Gana é o seguinte: Gana tem um elenco, mas não tem uma equipe, não tem um time, é diferente, né? A gente tem um elenco, tem no papel ali, mas Gana realmente não tem um time, e isso a gente só consegue com o jogo. Essa seleção de Gana, em partes, é uma seleção jovem. Por outro lado, é uma seleção que jogou muito pouco junto ainda nesse esquema, e aí a gente pode ver alguns desses esquemas aí que o Otoado aplicou nesses amistosos, e vocês podem perceber que em nenhum desses, por exemplo, tem o Thomas Partey, né? O Thomas Partey que teve um azar gigantesco porque se lesionou, então estava escalado para jogar contra o Brasil, tá? E aí, durante o treinamento ali, aquele aquecimento antes do jogo, se lesionou e acabou não entrando no jogo contra o Brasil, e também não entrou no jogo contra a Nicarágua, ou seja, o Thomas Partey fez bastante falta, porque o Thomas Partey é não só o capitão dessa seleção de Gana, mas é um jogador do primeiro passe, é um jogador também da contenção ali, né? E Gana, de certa forma, sentiu falta do Thomas Partey nesses jogos. Gana foi contra o Brasil bastante aberto, assim,
né, de uma forma bastante ofensiva, e a gente viu qual foi o resultado. O Gana sofreu muito ali no meio de campo, com os espaços deixados, tá? E aí depois foi corrigindo, foi com a entrada ali, a estreia de Mohamed Salisu, um jogador, na minha visão, fantástico, é um jogador que com o tempo será titular dessa seleção de Gana. Para mim, ele precisa ser titular dessa seleção de Gana. Foi evidente que com a entrada dele, por exemplo, quando o Otuado promoveu ele contra o Brasil no segundo tempo, depois lá contra a Nicarágua, ele realmente se destacou. Então, acredito que Mohamed Salisu, talvez ele entre no esquema do Otuado aí com 3 zagueiros, quem sabe, ele entra ali no lugar de alguém, possivelmente para fazer dupla de defesa com o Amartey, tá? Assim como o Tarek Lamptey também, eu acredito que em algum momento vá entrar na lateral direita ali na titularidade. Ou seja, a Gana tem um setor ofensivo muito interessante também, tem um processo ali de bons jovens, como eu já disse, Mohamed Kudus, tem o Fatal Issahaku, um jogador interessantíssimo, campeão africano sub-17 por Gana, e que está começando a despontar no Sporting de Portugal. Tem o Sulemana também, um jogador que está jogando no Rennes da França, ótimo jogador também. Começou na titularidade contra o Brasil, e evidentemente que tem os irmãos ali, Ayew, André Ayew, também o Jordan Ayew, que são jogadores que realmente vão implementar essa equipe, muito possivelmente como titular, né? Até porque o que a gente sentiu falta de Gana nesses últimos amistosos antes da Copa do Mundo é como o Gana precisa realmente de treino e precisa realmente ter uma equipe, porque no papel a seleção de Gana tem bons nomes e bem interessantes, mas é uma equipe, como eu disse, que jogou muito pouco junto ainda, tá? E aí, dentro dessas novidades que eu falei, porque assim, tem a lista provisória que Gana vai aplicar, possivelmente dias depois desse vídeo, e depois tem a lista final, que deve ser lá em novembro. E aí a gente tem 2 novidades, tá? Eu vou dar em primeira mão aqui, pelo menos no YouTube, que é o seguinte: o Nketiah. Lembra do Nketiah? Jogador que tem se destacado um bom começo da temporada pelo Arsenal. É um jogador que se destacou muito nas categorias de base da seleção inglesa, e que alguns meses atrás havia confirmado que queria jogar por Gana. Só que a Federação Ganesa foi atrás, né, para tentar a naturalização dele, e nos últimos meses esfriou essa possibilidade. Ou seja, possivelmente ele não entre nessa barca para jogar a Copa do Mundo. Já não jogou a Copa, os últimos amistosos da Copa, e possivelmente o Nketiah está fora da Copa, pelo menos não. Possivelmente não jogará, tá? Essa Copa do Mundo por Gana. Pode ser que se naturalize e jogue os jogos por Gana pós-Copa. Isso pode acontecer perfeitamente. Então, esse enigma do Nketiah, jogador do Arsenal, se naturalizar por Gana, pelo menos por agora, não deve acontecer na Copa do Mundo. Por outro lado, a gente tem uma novidade interessante, tá? O Hudson Odoi, cria do Chelsea, aí tá emprestado pro Bayer Leverkusen, e que esse já se naturalizou, só que ele tá num outro processo ali, tá? O Hudson Odoi, que ele só pode jogar a partir de novembro por Gana. Ou seja, o Otuado disse o seguinte, inclusive há uns dias atrás: 75% da equipe que jogou os amistosos de setembro vai para a Copa do Mundo, já tá certo. Os outros são de nomes e são de variáveis que ele deve chamar para a Copa do Mundo, e o Hudson Odoi pode pintar nesse setor de ataque por Gana para jogar a Copa do Mundo, pode estar nessa lista. Essa possibilidade é realmente grande, então seria mais um fator aí, mais uma peça interessante para esse ataque de Gana, tá? Que já tá cheio de opções aí, e aí a gente vai ver como o Hudson Odoi se encaixaria nessa seleção, e a gente está vendo mais um exemplo de jogador que nem sequer jogou uma partida por Gana e pode ser que jogue a Copa do Mundo. Ou seja, Gana tem muito trabalho, o Otuado e sua comissão técnica terá um trabalho gigantesco para mobilizar e para construir taticamente também essa seleção de Gana, que vai aí enfrentar, vai inclusive estrear contra Portugal, de Cristiano Ronaldo, né? Depois tem o jogo da vingança, digamos assim, contra o Uruguai, e também o jogo contra a Coreia do Sul, tá? E importante lembrar também, tá? Pela primeira vez, Gana vem
com o seu pior momento, assim, a nível do The Ranking da FIFA. 2006, na sua estreia na Copa do Mundo, era o 48º. Em 2010, na campanha histórica das quartas de final, era o 14º do ranking mundial. 2014, 38º. E agora, em 2022, a seleção de número 61 no mundo. Então, vem no seu pior momento, assim, em todas as suas participações de Copa do Mundo, né, e vai agora para sua quarta participação. Então não vem com grandes expectativas, porque eu acho que o processo de Gana é um processo que precisa ser amadurecido, principalmente pós-Copa do Mundo. Luiz, Gana pode surpreender? Pode surpreender. Gana tem Jack Williams, tem Mohamed Kudus, tem Thomas Partey, que vai voltar para jogar, tem Tariq Lamptey, Mohamed Salisu, tem bons jogadores, mas a questão é se essa equipe vai conseguir tempo para encaixar durante uma Copa do Mundo e já contra seleções aí de ponta em seus continentes, tá? Então essa é a grande questão de Gana. Se Gana vai conseguir montar uma equipe interessante a tempo nessa Copa do Mundo. Taticamente, Gana costuma atuar ali no 4-1, 4-1, como foi contra o Brasil, por exemplo, depois foi para o 4-4-1-1, quando começou a tomar gol do Brasil, né? Porque viu que deixou muitos espaços ali naquele meio de campo. E depois, no segundo tempo contra o Brasil, por exemplo, o Otoado colocou um esquema com 3 zagueiros, que no caso foi o 3-5-2, e ali, nesse esquema de 3-5-2, Gana conseguiu ter um controle maior da posse de bola contra o Brasil. Tanto é que não tomou gol no segundo tempo contra o Brasil, controlou melhor, e justamente foi na entrada do Mohamed Salisu, que já falo lá nas redes sociais, no @LuizFernanFilho, o quão esse jogador é importante, e é um jogador geracional, assim, no setor defensivo de Gana, se for bem lapidado pela seleção e pelo futuro técnico, porque eu acredito que o Otoado não deva ficar depois dessa Copa do Mundo. Então, defendendo essa seleção de Gana deixou muito a desejar, principalmente no jogo contra o Brasil, mas quando colocou no esquema do 3-5-2, conseguiu uma posse de bola e um controle maior do jogo. Então pode ser que esse seja um caminho interessante para a Gana, que vai chegar aí bastante pressionada e ainda vai ter um amistoso, se eu não me engano, ali pelo dia 17 de novembro, antes da Copa do Mundo ainda, para testar um pouco mais essa equipe. Então, vamos ver o que pode acontecer com Gana. Muitas novidades, Jack Williams jogando a sua primeira Copa do Mundo, vai ter ali os irmãos Ayew também, possivelmente jogando sua última Copa do Mundo por Gana, então vai encerrar alguns ciclos nessa seleção, enquanto a gente tem outros jovens aí decolando, principalmente no setor de ataque ali, que serão o futuro de Gana nos próximos anos, tá? Então, vamos ficar de olho para ver qual será essa situação das estrelas negras na Copa do Mundo. E é isso, pessoal. A gente está chegando no final do nosso guia. Eu estou gravando isso aqui até na madrugada, então possivelmente eu estou com essa voz aqui um pouco mais baixa, justamente que eu estou gravando no tempo que dá aqui. Então, é um trabalho que não é fácil, é um trabalho de pesquisa, é um trabalho de estudo. Então, peço muito para vocês que deixem o like nesse vídeo para que ele chegue mais longe. É muito importante. Não demora nem 5 segundos, deixa o likezinho aí, tá? E compartilha com a galera. Esse guia é o guia que vocês não vão ver nos grandes veículos de comunicação, vocês não vão ver aí em qualquer lugar, mas vocês estão tendo acesso a esse guia das seleções africanas na Copa do Mundo. É extenso, eu sei que é extenso, mas é porque a gente precisa se aprofundar nas seleções, a gente não pode analisar de uma forma rasa, tá bom? Então deixa o like, compartilha esse vídeo com amigos, compartilha nos grupos do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, do Telegram, como preferir, e espalha a palavra, tá bom? Siga lá o África Mamba no @AfricaMambaBR e também me siga lá no Twitter, onde eu vou trazer mais atualizações sobre as seleções africanas no @LuizFernanFilho no Twitter, tá? Nunca esqueça que a África Mamba é a casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Maratone os vídeos e espero que você tenha gostado do nosso guia da Copa aqui no canal. Beleza, gurizada? Tamo junto e voltamos nos próximos vídeos, tá? Teremos vídeos mais ainda sobre história na Copa do Mundo e vídeos específicos lá no Reels do Instagram, no @AfricaMambaBR. Espero vocês por lá. Deixa o like, compartilha e se inscreva aqui no canal. Tamo junto e até lá!